Vamos hoje falar sobre opressão e possessão demoníaca. São duas áreas muito próprias da atividade satânica sobre as pessoas. Particularmente a opressão demoníaca é uma ação satânica sobre os crentes. E podemos dizer que, em maior ou menor grau, todos os crentes ficam sujeitos à opressão demoníaca. O próprio Senhor Jesus foi oprimido também através de várias tentações. E os Evangelhos relatam-nos três conjuntos de tentações a que o Senhor Jesus, no início do seu ministério, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, estava preparando-se para iniciar o ministério e o diabo atacou fortemente. Qualquer cristão é tentado. E tentado primeiramente nas partes mais frágeis, nas áreas em que tem alguma fragilidade, tem alguma situação em que fica mais vulnerável aos ataques de Satanás, sabendo que o propósito de Satanás é sempre destruir a vida espiritual do cristão, afastá-lo do caminho de Deus. E por isso mesmo as várias tentações surgem, mas são diversas de cristão para cristão, porque nem todos têm naturalmente as mesmas fragilidades. Mas através do estado emocional, através do temperamento, há pessoas que têm um temperamento mais explosivo e o diabo aí pode procurar dessa forma também levar o cristão a afastar-se de Deus. É muito comum também os cristãos terem dúvidas acerca de certos trechos da palavra de Deus, de algumas situações da vida cristã, e o diabo procura lançar ainda mais dúvida e com isso procurar o afastamento de Deus. Também os cristãos ficam sujeitos a desânimo, às vezes até caindo numa depressão. E isso é o suficiente para o diabo procurar entrar aí e fazer sentir o cristão mais diminuído, mais incapaz de receber a graça de Deus e de estar ao serviço de Deus. Tudo serve a Satanás para tentar o cristão e afastá-lo de Deus. Mas ainda que haja opressão, o cristão não pode de modo nenhum ceder a essa opressão, ceder às tentações, e ele pode certamente ter a vitória sobre tudo isso, se deixar que realmente o Espírito de Deus trabalhe na sua vida e que lhe dê a resistência suficiente para ele suportar todos esses ataques de Satanás. Cada cristão, resumindo, é sujeito à opressão do diabo, mas somente aqueles que cedem, somente aqueles que se deixam levar é que acabam por ser mais e mais oprimidos. Para os outros cristãos há liberdade no Espírito de Deus. Falamos agora de possessão demoníaca. E a possessão demoníaca é um fenómeno em que o diabo habita o ser humano. E falo agora em ser humano e não falo cristão por uma razão simples. O cristão não pode ser possuído pelo demónio. Mas um ser humano que não tem Deus está naturalmente muito mais vulnerável e, em certas ocasiões, o diabo pode possuir a pessoa. A expressão possessão demoníaca não encontramos na Escritura. A palavra que encontramos aí é endemoninhado, isto é, uma pessoa que tem demónio. Ou também espírito imundo. E o espírito imundo é o espírito do demónio. De qualquer modo, o significado é o mesmo. Endemoninhado ou possesso tem o mesmo significado. Nós sabemos que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E essa imagem fez com que o homem tivesse ou tenha uma matriz própria. Tenha, como dizia Santo Agostinho, um vazio no seu coração em forma de Deus. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. E quando Deus não preenche esse vazio, alguma coisa ou algum ser vai preencher esse vazio. No caso da possessão demoníaca, esse vazio pode ser preenchido, é preenchido por forças demoníacas, demónios, que são os anjos caídos de Deus. Em algumas pessoas, o diabo de facto entra, possui. Há variadas razões para isso, que neste momento não temos tempo para
analisar todas elas, mas de facto o demónio ou os demónios entram e tomam conta da pessoa, possuem-na e dominam-na completamente. Eu vou ler um texto no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, que relata bem uma pessoa que foi endemoninhada e por causa de estar endemoninhada, ela teve um conjunto de reações e de sintomas. E eu vou apresentar-vos, à medida que vou lendo, vou apresentar-vos esses sintomas num livro que eu escrevi já há alguns anos e que posso mostrar a capa, Coisas do Diabo, e que vai indicando 8 sintomas que são característicos desta pessoa endemoninhada. Eu vou fazer primeiramente a leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e diz assim: Chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saía do barco, lhe se veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andando ali pastando no monte uma grande vara de porcos, rogaram-lhe, pois, os demónios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2000, pelo despenhadeiro do mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam e o anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e o temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Na verdade, neste momento, aqui, neste trecho, nós encontramos duas palavras, ou duas expressões: endemoniado, espíritos imundos. O equivalente àquilo que é o termo que Joséfo, um dos pais da Igreja, indicou como sendo possessão demoníaca daquilo que nós estamos a falar. Deixem-me mencionar então 8 aspectos que nós encontramos neste trecho e que são características de uma pessoa possessa pelo demónio. Em primeiro lugar, o endemoniado tinha um espírito imundo. Esse espírito imundo, que neste caso aqui até depois é referido como sendo vários espíritos imundos. Em segundo lugar, possuía uma força extraordinária. Ele estava acorrentado, mas era capaz de romper essas correntes. Em terceiro lugar, manifestava paroxismo, isto é, acessos de raiva, em que ele naturalmente procurava com isso expressar o seu sentimento que ele não conseguia controlar. Ele despedaçava as correntes. Em quarto lugar, quebra de unidade. Tinha uma personalidade dividida. Procurava, por um lado, a ajuda de Jesus, mas, por outro lado, temia a Jesus, porque sabia exatamente do poder de Jesus. Os demónios têm conhecimento do poder, da capacidade de Jesus. Em sexto lugar, a hiperestesia, isto é, a capacidade metafísica sobrenatural. Aquele homem era clarividente, ele sabia exatamente quem era Jesus. Os demónios conhecem muito bem Jesus e temem-no. Depois, a mudança de voz.
era não a voz daquele homem, mas a voz de uma legião. Eram muitos. E essa legião tinha naturalmente uma voz que se comunicava: somos muitos. E finalmente, então, a transferência. Os demónios saíram do corpo, deixaram o corpo daquele homem por ordem de Jesus e entraram naqueles porcos, que eram numerosíssimos. A Bíblia fala em mais de 1000. Portanto, nós vemos aqui que realmente há situações que são únicas em relação a alguém que está possuído pelo demónio e que não tem a ver com alguma doença psiquiátrica. É de facto uma doença espiritual. E quando o demónio ou os demónios entram e habitam no corpo da pessoa, ela perde o seu controle. E é preciso expulsar esses demónios. É preciso assegurar que aquele corpo fica livre da ação demoníaca. E só pode ficar pela influência de Jesus, pela ação e pelo poder de Jesus, que expulsou os demónios nesta altura e está pronto a expulsar os demónios de quem quer que seja nos dias de hoje, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que ele fez no passado está pronto a fazer hoje e nós pregamos e anunciamos este Jesus, que é o libertador, que é restaurador, que é aquele que dá vida, vida abundante, vida para além da morte, vida para além da opressão e da possessão. Desejo que cada um de vós possa, de facto, ter uma vida ao lado de Jesus, uma vida que tenha felicidade, uma vida que seja riquíssima, porque Deus abençoa a sua vida. Deus abençoa cada um de vós.